Seja bem-vindo ao 12º ELOG, o encontro de profissionais de logística aqui do CRA-RJ. E este ano, em 2025, vamos falar sobre o tema Soft Skills para profissionais de logística. A gente escuta muito falar, né? Soft Skills, hard skills, mas para o profissional de logística, tem alguma diferença? Como é que é isso? É isso que a gente vai falar aqui nesse bate-papo hoje. E quem está comigo na mesa é o administrador Júlio Loureiro, que é coordenador da comissão, o administrador Hélio Meirim e o administrador Manuel Alexandre, que são os membros da comissão. E a gente vai bater esse papo aqui, mas primeiro eu queria saber por que vocês escolheram esse tema, Júlio? Olá, Érica. Olá a todos. Obrigado a você por estar assistindo a esse vídeo, participando do nosso 12º encontro dos profissionais de logística. Agradecer também ao administrador Hélio Meirim, Manuel Alexandre e a toda a comissão especial de logística por termos esse trabalho, esse cuidado em trazer assuntos relevantes à nossa comissão para o debate, para você que é profissional da área, para você que tem interesse. E nós buscamos falar exatamente sobre essa questão dos soft skills, porque cada vez mais o profissional não pode estar apenas ancorado com as suas hard skills, ou seja, o seu conhecimento técnico. Ele precisa ter competências socioemocionais, de relacionamento, coisas que vão muito além daquilo que é, por exemplo, conhecer uma curva de estoque, uma definição ABC, uma roteirização inteligente. Ele precisa ter um algo mais, um plus. E é exatamente esse o motivo do nosso 12º ELOG. E queria ver com vocês quanto à questão da tecnologia. Tecnologia que avança, que muda todos os dias. Isso também faz com que as soft skills dos profissionais de logística também mudem, também sejam uma mais importante do que a outra. Como é que vocês veem isso? Bom, excelente questão, Érica. Cada vez mais a tecnologia ela vem se tornando uma alavanca extremamente importante, né, para o desenvolvimento da logística. E nós, como profissionais, temos que entender isso e buscar desenvolver principalmente soft skill de adaptabilidade. Então, a gente tem que entender a tecnologia, né, e acima de tudo, né, perceber que a tecnologia ela é o meio e não o fim. Uhum. Junto com a tecnologia, a gente tem que sempre que priorizar as pessoas, os processos, né? Eu costumo brincar que a logística tem um tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Mas a tecnologia, sim, ela vem necessitando que a gente faça alguns ajustes na nossa forma de comunicação, que é uma soft skill importante, na questão da adaptabilidade, na questão de resiliência. Então, a gente tem que estar sempre antenado ao que está acontecendo e buscar trazer isso também para o nosso ambiente comportamental. Então, falando da soft skill ainda, essencial para o profissional de logística, o administrador Hélio, aproveito e cumprimentar o administrador Júlio. Érica, bom dia, obrigado pelo convite e aos nossos ouvintes que nos acompanham. Essa questão da soft skill, e pegando o gancho da tecnologia, realmente nós temos uma soft skill que é muito importante, que é a questão da inteligência emocional, né? É fundamental porque o que que acontece? Nós temos ali a tecnologia veio para ficar. Quem ainda acha que vai resistir à questão da resiliência, quem acha que vai resistir para acompanhar essas mudanças tecnológicas em logística, vai ficar para trás. Então, de onde entra a tecnologia nesse processo? E como é que o profissional de logística se adapta nisso? A soft skill da resiliência e o Hélio falou, no administrador ele falou da adaptabilidade, mas eu vou mais na questão da inteligência emocional, né? Essa questão do estresse, há toda a necessidade de os profissionais se adaptarem cada vez mais, né? Hoje a logística fala muito em logística 4.0, já se fala em 5.0, os desafios nós estamos falando em logística espacial, como é que nós vamos acompanhar, como é que a logística vai acompanhar esse turismo espacial. É necessário, então isso provoca um certo estresse, mas de qualquer das formas, o profissional de logística precisa ter essa soft skill que é a inteligência emocional, lidar com o estresse do dia a dia, os desafios são cada vez mais importantes. Nós temos
Falando ali um pouco da questão do administrador mesmo, a logística hoje se tornou vamos falar assim, uma ferramenta estratégica dentro das organizações, e a gente tem falado que o profissional de logística também participa nessas decisões estratégicas, e ao sair dessas reuniões ou dessas decisões estratégicas, há toda uma necessidade de como passar isso para o profissional de logística, para a sua equipe, para acompanhar o planejamento estratégico. Então, há toda essa necessidade de ter aquela soft skill da inteligência emocional, fazer com que as metas sejam alcançadas, né? E que é fundamental, né? Essas metas para serem alcançadas, a tecnologia precisa acompanhar, mas sem, porém, sobrecarregar a equipe do ponto de vista do cumprimento das metas. Meirin comentou sobre a questão da comunicabilidade, né? Hoje a gente escuta muito falar sobre a importância de saber se comunicar. Ah, eu sei falar. Não, não é isso. É muito mais do que isso. E na questão logística, como essa parte de soft skill, de comunicação, da comunicabilidade, ela é aplicada na prática? Bom, eu costumo dizer que nós de logística, nós nos comunicamos com pessoas de diferentes níveis da instituição, né? Muitas das vezes do CEO até o ajudante do caminhão. Então, a primeira coisa é a gente ter uma comunicação clara, né? Fluida, né? Entendível pelo outro, né? E que a gente sempre procure, durante a nossa forma de nos expressar, né? Seja ela falando, seja ela escrevendo, né, que a gente seja o mais claro e objetivo possível, né. Na logística, a gente tem um dinamismo muito grande, então, às vezes, isso faz com que, muitas das vezes, a gente seja um pouco mais acelerado, né. Só que isso a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não atropele as conversas. Então, tem muita conversa cruzada, né. Então, às vezes, um problema que nem é tão grande assim, dependendo da forma como ele é expresso, ele acaba se tornando um problema, muito maior do que precise, né. Então eu acho que também na comunicação, assim como o Manel falou, a gente tem que ter essa inteligência para conseguir traduzir algumas coisas. Um outro ponto que eu queria colocar é que muitas das vezes no calor, né, da logística, às vezes a comunicação ela sai um pouco mais dura, vamos dizer assim. Então acho que um outro cuidado que a gente tem que ter é usar lá os conceitos da comunicação não violenta, né, para que a gente, procure neutralizar, às vezes, essa pressão, esse calor que a operação principalmente tem. Do outro lado, a gente tem a comunicação lá estratégica, né, que a gente muitas das vezes está cada vez mais perto das decisões estratégicas, então a gente também tem que ter uma comunicação, diferente. Então eu acho que, de novo, a gente tem que adaptar a nossa comunicação sem perder, que ela tem que ser clara, que ela tem que ser objetiva e que ela tem que ser transparente para todo mundo da equipe. E como o Hélio colocou, tem a questão também da, da complexidade da própria operação logística. Então, muitas vezes, as decisões têm que ser tomadas de maneira rápida, né? Você não tem aquele tempo que seria demasiado para polir um planejamento, você precisa, muitas vezes, colocar isso em ação rapidamente. Então, entra em cena também uma outra soft skill, que é a empatia. Você ter condições de entender, como o Hélio muito bem destacou, os níveis hierárquicos da empresa, e você terá que dar feedback para o estratégico, muitas vezes equalizar com o tático e, em geral, ter uma forma de traduzir isso de maneira muito palatável para o operacional. E dentro desse contexto, faz-se necessário ter esse equilíbrio, ter essa empatia e, principalmente, a certeza de que o recado dado foi recebido de maneira correta, a fim de evitar atropelos, evitar retrabalhos, que são patologias, né, efeitos colaterais indesejáveis que muitas vezes podemos vivenciar no nosso dia a dia. E só para acrescentar ainda dessa soft skill da comunicação, é só chamar os nossos ouvintes, né, para uma reflexão. A logística nesse período de alta demanda, principalmente na sazonalidade que nós vivemos, o Natal, a quadra festiva, imagine como traduzir uma meta a ser cumprida, né, recebemos vamos lá, na condição de um gerente, nós nos colocamos, recebemos do estratégico uma missão na questão de transportação, transportadora, distribuição, algumas metas a serem cumpridas.
e nós precisamos passar isso para o operacional. Vamos falar do nível estratégico, o nível tático, que seria os gerentes recebem vamos falar, essa missão de cumprir algumas metas até uma determinada data, e essa comunicação para o operacional, ela deve ser feita muito bem, porque o operacional fala, poxa, terei que trabalhar no Natal, como é que nós vamos passar uma mensagem como essa? Então, a comunicação, ela tem que ser clara, como meus colegas falaram, o administrador Júlio, o administrador Meirim, essa comunicação tem que ser clara, e dentro de uma cadeia de suprimentos, por exemplo, é necessário que essa comunicação flua, tem que fluir de maneira que a gente pega a ponta lá da cadeia de suprimentos, que é o fornecedor, até chegar no consumidor final. Então, essa comunicação tem que ser clara, limpa, transparente e, ao mesmo tempo, fluir. Então, o cuidado que a gente traz aqui é como essa comunicação deve ser transmitida, para que o próprio operador, que está na ponta da linha, sabe, poxa, eu preciso cumprir uma meta, eu tenho que chegar em casa e dizer para minha família que eu vou trabalhar no Natal, se tiver que trabalhar no Natal, vou trabalhar com muito orgulho, porque eu preciso cumprir uma determinada missão, que é o objetivo da organização pela qual eu faço parte. Então, esse raciocínio, ou seja, esse entendimento, essa soft skill de comunicação, ela é muito importante na minha opinião, acaba sendo até uma das mais importantes que nós vamos debater aqui ao longo da nossa conversa, porque a forma como ela for passada vai refletir como é que essas tarefas podem ser até desenvolvidas dentro da cadeia, não só de suprimentos, mas do ponto de vista da logística como um todo. Eu só queria fazer um adendo, porque a gente acabou falando muito da comunicação Aham. verbal, né? Se a gente olhar para o ambiente logístico, por exemplo, dentro de um centro de distribuição, a gente tem várias formas de comunicação não verbal, que elas também são importantes. Por exemplo, né, placas, né, sinalizando locais em que equipamentos estão transitando e que pessoas não deveriam transitar, sinalizações mostrando que aquela estrutura de armazenagem ela só comporta até determinado peso, sinalizações mostrando que naquele espaço ali precisa de equipamento de proteção individual. Então, tão importante quanto toda essa comunicação que a gente acaba dando mais ênfase, que é a comunicação, né, verbalizada ou às vezes escrita, é também essa identificação visual que também comunica muita coisa. Então, cada vez mais a gente vê que dentro das operações logísticas, né, as empresas vêm investindo bastante nessa comunicação visual, né, em sinalizações, né, proibido isso, permitido aquilo, aqui pode circular, aquilo não pode, isso também faz muita diferença. E uma outra comunicação que eu queria também trazer aqui à luz é a questão de comunicar os resultados. Então, cada vez mais a gente visita operações e que você tem painéis de indicadores à vista, né, Uhum. onde os colaboradores podem identificar através de gráficos como é que está o desempenho, se a meta já foi atingida, né? Então, isso também é uma forma de comunicar às pessoas o que a empresa deseja, o que a liderança colocou, né? Então, só para a gente ampliar essa questão aí da comunicação. Perfeito. A gente abordou aqui, já falou sobre a questão da liderança, né? A questão da estratégia, né? Do profissional de logística fazer parte da estratégia da empresa. Nesse sentido, a gente tem a percepção de inovação, né? Então, vocês acreditam que ser um profissional empreendedor ou intraempreendedor também seria uma soft skill importante para o profissional de logística? Sim, eu acredito que sim, e isso reflete, já falando agora um pouco na questão logística mesmo, do empreendedor, o intraempreendedorismo e o próprio empreendedorismo de uma forma geral. Dentro da logística nós abordamos um tema que é a last mile, né, que é a última milha da distribuição. Vamos analisar aquele profissional que faz entrega avulsa, né, Uhum. a gente chama, né, a ponta da linha, a Uhum. última viagem da mercadoria até chegar no consumidor final, né. Esse espírito empreendedor, esse empreendedorismo, embora a Erika falou em intraempreendedorismo, mas eu fui mais além, até falo, estou abordando aí o próprio empreendedorismo, aquele profissional, uma espécie de freelancer, né. Uhum. Ele pode ser incorporado, ele já está incorporado, na verdade, dentro da nossa cadeia produtiva logística, e
talvez até não saiba, mas ele é um papel, é um personagem muito importante dentro da logística, porque ele faz chegar o produto, né, na mão do consumidor, né, final, o último. E de onde entra o empreendedorismo? Ele precisa criar essa capacidade de administrar o seu negócio, porque é ele e ele, né? Uhum. Mas ele precisa entender que ele faz parte de uma cadeia de grande porte e que ele é o responsável por fazer chegar esse produto na mão do consumidor final. E ele precisa de alguns conhecimentos sobre empreendedorismo, né? Então precisa ter aquela planilha financeira em dia, um canvas da vida que a gente pode passar para ele entender que ele faz parte do jogo, que se ele falhar, a cadeia produtiva como um todo fica comprometida. Então, o empreendedorismo, ele entra sim nessa questão da logística, porque ele precisa fazer, quando falo ele, esse personagem que eu introduzi agora, não é muito reconhecido, que é que a gente desenvolve a atividade de Last Mile, né, que é a última Uhum. milha, e ele precisa saber disso. Olha, você é um empreendedor também. Então, ontem eu estava participando de um encontro, assisti, na verdade, a defesa de um professor titular, e ele falou o seguinte dessa questão, até nos Estados Unidos, por exemplo, quando nós falamos do planejamento, né, a teoria e a prática, né? Então, a gente pega a roteirização, por exemplo. A gente roteiriza e fala para o caminhoneiro, faça essa distribuição, segue esse caminho. Assim que ele sai da sede, ele fala: olha, eu nem vou passar por aqui, porque a essa hora esse operador ele não recebe mercadoria, ele só vai receber às 12 horas e assim em diante. O que eu quero dizer com isso? O próprio profissional, ele precisa, esse profissional que eu estou citando bastante, que é o que executa a última milha, ele precisa fazer parte, entender que ele faz parte da equipe, da cadeia produtiva, e que qualquer, vamos falar assim, falta de sincronismo nessa atividade pode comprometer todo o processo. Uhum. Então aí entra o empreendedorismo mesmo, para ele passar a saber receber todos nesse caso, o hard skills, né? Fugir um pouquinho, né? Conhecimento sobre logística, sobre empreendedorismo, a tabela financeira, o planejamento estratégico, o planejamento tático, operacional. Assim, de uma forma geral, eu queria chamar a atenção nisso, sobre o empreendedor que ele tem que ser. Todos nós somos empreendedores, mas mais do que ser empreendedor, precisamos saber qual é o nosso papel, nós somos o personagem de um filme que está acontecendo. Nesse caso, quando falo nós, aquele profissional que executa essa atividade de last mile dentro da cadeia produtiva. Eu gostei muito quando o Manuel falou da questão, né, do ator nesse filme. Então, se nós pegarmos os profissionais que atuam na gestão logística, eles são também protagonistas. E no seu dia a dia, o que eles acabam fazendo? Que é a essência do empreendedor, seja o intraempreendedor, ou como o Manuel falou, a questão do empreendedor puramente, né, dito. O empreendedorismo significa você olhar para algo e não estar satisfeito, e buscar melhorar, apresentar uma alternativa. Então, quando pensamos no profissional que atua na área de logística, ele é um eterno insatisfeito, ou pelo menos deveria ser. E dentro desse contexto, cabe a ele o que? Exatamente pegar situações, trazer o seu arcabouço de hard skills, aplicar naquele contexto para buscar a melhoria. Quando trazemos ao olhar da gestão da qualidade, isso seria o PDCA, né, que você olha para aquilo e você promove uma melhoria, essa melhoria vai sendo promovida de forma contínua. E aí nós fazemos um grande recorte, né, vamos costurando com várias áreas, várias frentes, e aí trazemos a questão da comunicação para comunicar aquelas informações, trazemos a questão da habilidade, né, do desenvolvimento da questão da afetividade, da inteligência emocional, para que tudo aquilo que está sendo proposto seja testado, validado e colocado em prática. Então, diferentemente de modelos anteriores, onde tínhamos uma linearidade, aquilo ali era praticamente imutável, hoje sim existe a possibilidade da proposição de melhorias, e essas melhorias sendo colocadas em prática, elas trazem sim grandes avanços. Agora, para que isso aconteça, precisa ter iniciativa,
Profissional da área de gestão hoje não pode ser um ator, né, como o Manuel trouxe, um ator passivo, ele tem que ser um ator muito ativo. Buscar oportunidades, porque justamente essas oportunidades trazem inovação. Hoje, empresas de sucesso são aquelas empresas capazes de inovar, capazes de olhar para uma determinada situação, apresentar uma solução e aquela solução se tornar um diferencial competitivo. Mas não podem ficar deitados em berço esplêndido. Em algum momento, aquilo que foi trazido como vantagem pode ser, através da ferramenta do benchmarking, copiado e também transformado em vantagem para outras organizações. Daí a necessidade de incentivar o intraempreendedorismo de forma continuada, para que justamente as organizações possam manter a sua vanguarda na inovação e também no seu posicionamento de mercado e, quem sabe, até melhorar esse posicionamento. Quando a Érica formulou a pergunta dela, eu gravei aqui algumas palavrinhas, né? Ela falou assim: liderança, estratégia e inovação. Então, eu vou procurar pegar esses três aspectos, né? Bom, uma das soft skills que eu vejo cada vez mais as empresas ser demandadas e os profissionais também buscando aprimorar é a questão da liderança, né? Nós cada vez mais temos estudado e aprendido, né, que a gente tem como potencializar isso no profissional, né? Existe um mito de que existe liderança nata, né? Isso para mim e para grande parte aí dos estudiosos, né? Isso é um mito. Então todos nós podemos nos tornar líderes, né? Então basta, como o Júlio falou, a gente ter essa vontade e querer, né? E uma das coisas que eu venho percebendo dentro da logística é que cada vez mais as empresas desejam que os seus colaboradores liderem alguma parte do processo. Aí a gente poderia aqui investir um tempo conversando sobre liderança, chefe, mas acho que não é a questão. Mas cada vez mais, independente na posição que você está na logística, você pode ser um líder do ajudante, ou como o Manuel colocou, um líder daquele setor de entrega. Então, isso é uma soft skill bastante importante. Uma outra coisa que vem me chamando muito a atenção e a gente, nos nossos programas de mentoria, tem comentado muito, é que a gente precisa ser um líder cada vez mais estratégico, né? Na logística, a gente tem um risco muito grande da gente se tornar muito operacional. A logística demanda muita força da operação e ela é necessária e ela é importante, mas a gente também tem que desenvolver essa soft skill de sair um pouquinho da operação no bom sentido, não abandonar, mas sobrevoar um pouco mais e entender o todo, né? Então, pegando também o exemplo do Manuel, aquele entregador que está entregando o pacotinho lá na casa da Érica, ele tem que entender que ele é parte de algo muito maior, De uma de cadeia, uma né? cadeia. Isso a gente só consegue quando a gente amplia esse olhar estratégico de todo mundo. O cara entender o porquê que ele está fazendo, né? Não é pegar um pacote e falar, vai lá e faça. Vai lá e faça por causa disso, disso, disso. Isso aqui é frágil, tá vendo? Tem um símbolozinho aqui, isso aqui não joga, porque senão a Érica vai receber o jogo de taça dela pro Natal quebrado, esse tipo de coisa, né? E o terceiro aspecto que você colocou é sobre a inovação. O Júlio também colocou que a gente precisa ser proativo, né? Então, todas as vezes que eu vejo a palavra inovação, na minha cabeça eu separo ela em duas grandes pedacinhos, né? Inovar e ação. Então, eu vejo muita gente que tem muito boas ideias, mas que não colocam ação nas suas ideias. Aí elas viram sonho, viram ideias, né? Todos nós já passamos por isso, né? Tivemos uma ideia fantástica e alguém foi lá e fez. Então, eu acho que essa habilidade também da gente usar esse inconformismo que o Júlio colocou para tomar uma ação. Então, eu já vi, por exemplo, colaboradores de logística que toda vez o cara reclamava que a caixa era muito grande porque estava lá dentro. E aí, se ele só ficar insatisfeito e não sugerir nada, também não adianta. Então, quando a gente junta essa questão de cada vez mais a empresa buscar que todos sejam líderes mais proativos, que buscar que cada vez mais a gente pense no todo de uma forma estratégica e inovadora, essas são três habilidades determinantes para qualquer profissional em qualquer fase da carreira, né? Pode ser do ajudante ao CEO, todos Uhum. nós devemos ter isso. A gente ouve muito falar, né?
tem ouvido falar muito sobre a questão da sustentabilidade, logística verde, ESG, e as empresas, as organizações como um todo, usam isso como uma, digamos, uma estratégia, né? Uma estratégia de convencimento público. Vocês acreditam que para o profissional de logística realmente acreditar nessa questão da sustentabilidade, nessa questão da logística verde, tentar colocar isso em prática no dia a dia, não pensando na organização, mas pensando em um mundo melhor ou num espaço melhor, como o Manuel citou, é uma soft skill, é uma forma de você ver o mundo de uma forma melhor, de uma forma diferente e melhor aplicada à logística do dia a dia, à logística cotidiana? Com certeza. Se a gente pensar que é uma outra soft skill, que é o trabalho em equipe, esse é um trabalho em equipe dentro da empresa e pensando localmente e globalmente. Nós não temos um planeta B. O planeta que nós temos é esse. E isso sendo traduzido para a operação, pode ser feito de uma forma mais sutil e através de treinamentos constantes, esclarecimentos. Pode aquele profissional traduzir no seu dia a dia pequenas ações que vão contribuir com isso. Quando você pensa, por exemplo, na economia na impressão de papel, você já está de alguma forma ajudando isso. Uhum. Quando você pensa no descarte consciente dos materiais inservíveis, você também está contribuindo com isso. A gente não precisa chegar ao extremo de ser, né? Isso pode ser lá na frente um objetivo final, Uhum. mas para iniciar essa operação, eu imagino que seja a dor de muitos que estão nos assistindo agora. Você não precisa iniciar pensando, não, vamos ser uma operação zero emissão de gases de efeito estufa, mas você pode fazer isso de forma gradativa. E o principal é que à medida que as pessoas são conscientizadas a respeito da importância da sua participação, da sua contribuição, elas têm todos os requisitos possíveis e necessários para se tornar embaixadores daquilo. Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar fazendo o básico. O que você pode fazer está ao seu alcance. Vamos aplicar uma roteirização eficiente, uma separação eficiente. Pensar no futuro, quem sabe, substituição de equipamentos mais antigos por mais modernos e menos poluentes. Pensar numa transição energética dentro da própria empresa. Então, existem várias oportunidades que estão ao alcance das pessoas. Uma delas que é muito interessante é a economia de água. A quantidade de água que você utiliza, por exemplo, para lavar as mãos, a quantidade de papel que você utiliza para secar as mãos. Então, você tem uma série de ações que você vai fazendo no seu cotidiano. Vou deixar a torneira aberta, não sou eu que pago. Não, peraí. A própria conscientização do empregado, do funcionário, do colaborador, no seguinte, olha, você detectou um vazamento, por exemplo, na descarga, comunique imediatamente a manutenção, não vai deixar aquilo ali vazando, né, de forma indefinida. A própria calibragem dos pneus utilizados nos veículos de entrega contribui para o aumento do consumo de combustível. Se você tem pneus descalibrados, você aumenta o atrito, aumenta a resistência ao deslocamento, consequentemente, você consome mais combustível. Então, como eu te falei, são pequenas ações que, à medida que as pessoas vão sendo conscientizadas, elas vão percebendo isso e vão trazendo isso para o seu dia a dia dentro da empresa e, o mais importante, elas acabam se tornando multiplicadores nas suas famílias, nas suas comunidades, nos locais onde elas frequentam, porque elas entenderam o recado. Entenderam que aquilo ali não é uma modinha Uhum. da empresa. Não é algo, todo mundo está falando, está fazendo, vamos fazer também. Não, isso tem um porquê. Isso tem uma parcela de contribuição muito importante e eu estou dando a minha contribuição. Eu vejo que tem duas palavras também chaves para a gente analisar esse aspecto, né? Um é que o Júlio falou, é a conscientização, né? Eu acho que a empresa tem que conscientizar os colaboradores da importância dessas ações ambientais, né? E acho que a outra é demonstrar o resultado. Então, o Júlio já falou bastante da conscientização, vou tentar focar na questão de demonstração do resultado. Hoje, quando eu visito um CD,
Eu já consigo observar que tem diversas operações que coletam água da chuva, e isso impacta no resultado, né, do custo do uso da água, isso impacta diretamente lá no resultado final da operação, e aí quando o colaborador vê isso, ele entende que ele pode até usar essa prática na casa dele. Eu já vejo hoje operações que usam telhas translúcidas, né, para reduzir a iluminação, né. Então eu percebo que quando a gente é conscientizado e entende o impacto que aquilo tem no resultado, né, na nossa vida, no nosso bolso, na sociedade como um todo, né, isso torna, esse processo um pouco mais simples, né. Quando a empresa opta só por, como você colocou, né, usar só como uma estratégia mercadológica, acho que isso fica um pouco descolado do dia a dia de todo mundo, e aí acho que a sustentação disso acaba se tornando mais difícil. Então, acho que a empresa também tem esse papel, né, e a logística ela lida muito com isso. Então, a gente tem várias oportunidades de embalagem retornável, poder fazer um uso mais consciente de papel e papelão, fazer reaproveitamento de resíduo. Então, eu acho que tem muito campo para isso que o colaborador, se ele tiver consciente do impacto ambiental para ele, para a família dele, para a empresa, ele ajuda. E se ele começa a ver o resultado, isso também torna isso mais tangível, né? Porque senão fica só aquela questão, vou ajudar o mundo, né? Uhum. Mas quando ele começa a ver o impacto daquela ação dele na sociedade, no entorno, isso gera muito mais resultado. Então, eu prestei atenção primeiro na pergunta da Erika, né, que você falou da sustentabilidade, você falou da logística verde, logística de baixo carbono, logística reversa. São palavras que no dia a dia, e o Júlio foi muito feliz na fala, né, o administrador Júlio, quando falou que nós temos que ser embaixadores dessa logística sustentável, logística verde, logística reversa. E o administrador Hélio falou da conscientização. Aí, se nós caminharmos mais um pouquinho, nós temos, Érica, você falou da ESG, eu iria até mais, temos as ODS, que Uhum. são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A ODS 12, ela reflete exatamente o que é que nós temos, é produção e consumo responsável. Então, na nossa fala aqui, os meus colegas foram muito felizes quando falaram que não é só usar a logística, esse conceito de sustentabilidade ou ESG, como a gente poder falar, usar como uma fachada, né? Olha, nós usamos aqui, tá? Não é só usar isso, mas assim, cabe também uma ação. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no sentido de dizer o seguinte: foi falado, meus colegas foram muito felizes quando falaram das ações que estão sendo feitas, não só como pessoa jurídica, como pessoas físicas. Nós temos, por exemplo, além da frota, uma frota que use combustíveis de fontes renováveis. Muitas empresas estão fazendo isso. Eu não vou entrar na polêmica do carro elétrico, se o poder público não disponibilizou infraestrutura para poder abastecer isso, os veículos híbridos. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que nós, o profissional de logística, precisa perceber, mais uma vez, que a logística assim, é como um ecossistema, né? A gente precisa entender que é uma composição, como se fosse um trem, e onde é que eu estou? Qual é o meu vagão nesse processo da logística sustentável, logística verde, ou de baixo carbono, ou logística reversa? Então, começam com as ações, né? Quando a própria organização constrói um centro de distribuição com materiais de fontes renováveis, né? Aquelas telhas translúcidas, a própria energia, o reuso, reutilização da água, entre tantas outras. E o profissional fala, poxa, eu, profissional de logística, eu preciso saber que nessa composição o meu vagão é isso, a partir das ações. Como o administrador ele falou, ele chega em casa, ele vai ser o primeiro embaixador, né, professor Júlio? Que ele vai dizer, olha, nós aqui em casa precisamos, se não tiver num prédio que faça coleta seletiva, ele vai ser o embaixador disso para tratar, para fazer uma educação ambiental, que eu ouvi certa vez um especialista dizendo que são 3 disciplinas que o mundo todo precisaria colocar desde o ensino fundamental, que é educação para o trânsito, educação ambiental e educação financeira. Isso aí, voltando na questão ambiental, alguns países estão muito adiante. Então, o que eu quero trazer aqui é dizer que o profissional de logística ele precisa saber mais uma vez falando do personagem. Quem sou eu?
Uhum. nesse processo, no ecossistema que nós temos hoje, o que é que eu devo fazer? Não, mas a empresa não construiu o armazém sustentável. A empresa não tem uma frota elétrica, uma frota de carros híbridos. O reutilizador não faz o caminho mais curto para poder economizar menos. Nós não damos educação para o motorista para dizer que o próprio fabricante do veículo ele explica quando é que se passa a segunda, a terceira marcha, a questão da aceleração, que o motorista quer aquela, vamos falar assim, aquela direção mais defensiva. Tudo isso, eu acho que o administrador Júlio falou, o administrador Meirin também abordaram dessa questão. Então, é um processo muito complexo, mas não é tão complexo que nós não possamos nos adaptarmos e o nível de escolaridade não justifica que cada um não consiga saber qual é o seu papel. Aí entra que nós estamos falando hoje da soft skill, que é a liderança. Fala muito da comunicação. Como é que esse recado é passado para a nossa equipe? Como é que o gerente, como é que o CEO, né, passa para o gerente ou para a sua equipe que nós precisamos tratar dessa questão da sustentabilidade que nós estamos fazendo, são ações que nós estamos fazendo. Então, Érica, muito feliz, você foi muito feliz quando tocou nesse assunto, é um assunto muito amplo, nós poderíamos até falar só um dia, um tema só sobre logística, sobre sustentabilidade da logística, ou logística verde, ou logística de baixo carbono. Aqui no Brasil nós temos a Lei 12.305 de 2010, que até hoje não saiu, ou seja, saiu, mas não está sendo aplicada. Então, mas é a questão que a gente comenta da participação. Nós temos que saber que somos personagens nesse processo. Qual é o meu papel a partir da minha casa até a organização que eu faço parte como profissional de logística. Perfeito. Bom, para a gente fechar esse papo, eu queria que vocês falassem de futuro. Na visão de vocês, qual daqui a. Eu gosto de perguntar essas coisas de futuro para o Júlio, que ele sempre sai com umas coisas assim da cartola. Eu lembro que uma vez eu perguntei de 100 anos, ele falou: Meu Deus, eu não sei daqui a 5, né? Mas assim, pensando na evolução da logística que vocês estão vendo, qual vai ser a mais importante soft skill para o profissional daqui a algum tempo, daqui a 5, 10 anos? Olha, eu acredito, né? Aí a gente volta naquele elog que nós Naquele falamos log que sobre a gente isso. falou sobre isso. Né? E o Manel hoje já deu até um spoiler, né? Que vai ser a logística espacial. Então, se a gente pensar, seja na logística espacial ou se pensar na protologística, que são aqueles rudimentos lá do passado, quando você já tinha elementos constituintes da logística, passando pelos dias atuais, como também para o futuro, eu imagino que uma das soft skills, e aí depois os colegas vão trazer as suas percepções, imagino que uma das soft skills que será muito demandada no futuro é trabalho em equipe. Principalmente trabalhar com equipes multidisciplinares. Porque cada vez mais, com elementos tecnológicos, elementos de sustentabilidade, elementos comportamentais e a própria operação, cada vez mais teremos a necessidade de trabalhar com gente, com olhares distintos, olhando para o mesmo objeto de trabalho. E a partir daí, essa compreensão, essa empatia, essa capacidade de comunicação vão se interligar para que justamente o trabalho possa fluir da melhor forma possível. E exatamente a partir dessa junção de possibilidades surge as soluções inovadoras, surge aquele olhar diferente para algo que sempre esteve ali. Não, mas espera aí, isso pode ser feito de uma outra forma. Quem é que pode ajudar nisso? Fulano, vem cá, olha para isso aqui, me ajuda nisso. Né? Vamos montar um planejamento e a partir daí as soluções naturalmente virão. Bom, eu olhando para frente aí, acho que uma das soft skills também que vai ser bastante demandada é essa habilidade de resolver situações, ou habilidade de resolver problemas, né? A gente está vivendo um momento extremamente dinâmico, um momento extremamente inovador e que todos os dias aparecem coisas diferentes para serem resolvidas pela logística. Então, eu acho que esse olhar de entender e falar assim, isso aqui eu posso resolver dessa forma, isso aqui eu posso adaptar dessa outra forma, né? Na logística, eu nunca vivi um dia igual ao outro.
E hoje eu percebo que antigamente um dia não era igual ao outro, agora cada hora não é igual a outra, e daqui a pouco cada minuto, né? As coisas estão se tornando muito dinâmicas, né? Todas as vezes que eu faço uma compra pela internet e eu vejo lá que o provedor está dizendo que vai me entregar em 4 horas, eu me lembro lá de um projeto que eu ganhei vários prêmios, que era entregar com D+1 no dia seguinte. Pô, hoje eu seria vaiado. Por quê? Porque Tá atrasado mesmo, não muito pode. atrasado, né? Por que que isso hoje é assim? Porque a concorrência está fazendo assim, porque nós, consumidores, estamos mais ansiosos quando você compra algo pela internet, você já acha. Daqui a pouco, quando você comprar, apertou o Enter, já vai ter que aparecer alguém lá te entregando. E aí eu acho que essa habilidade de entender como solucionar essas coisas é uma habilidade que vai florescer cada vez mais. Ela sempre existiu, só que eu acho que agora a velocidade e a complexidade das coisas, né, elas estão se tornando maiores e a gente vai precisar desenvolver mais essa habilidade. Mais uma vez, a questão a Érica falou hoje nós em sala de aula perguntamos, os alunos perguntam, né? O que é longo prazo? O que é curto prazo e o que é médio prazo? Eu, com toda a minha, toda a minha inexperiência, vou falar assim para o aluno, eu não sei. Ué, professor, você não sabe? Ele falou, não sei o que é médio prazo, longo prazo, curto prazo, né? Porque em logística, e assim como o administrador ele falou da questão quais são os próximos, né, desafios, a habilidade de resolver problemas. Na logística, quais são os problemas que nós temos? São vários. Um deles, na minha visão, continua sendo a distribuição urbana, a logística urbana. As cidades estão crescendo de uma forma tão, assim, não diria exponencial, até algumas podem se aplicar nisso, né? E o profissional da logística continua. Nós estamos aqui no estúdio, a vida continua, lá a loja A, o comércio B, a indústria X, está funcionando normalmente. E o profissional da logística, ele precisa receber essa mercadoria. Então, além da logística espacial, que está sendo, na minha visão, está muito bem encaminhada, mas o grande desafio da logística continua sendo, na minha visão, é a logística urbana. Distribuição de mercadorias no perímetro urbano sem interromper a vida da cidade, normal, né? Então, é fácil entregar numa cidade de 10 mil habitantes. Imagina fazer uma distribuição de mercadorias dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, e o mercado, quer dizer, o comércio, as atividades continuam. Então, quando eu disse que eu não sabia, é claro, didaticamente nós temos, né? Longo prazo, 5 anos, médio prazo, 2 a 5 anos, curto prazo até 1 ano, isso hoje caiu por terra. A área de tecnologia, a gente pergunta para os profissionais de tecnologia o que é curto prazo, o administrador ele falou, né? Ganhou prêmios em D+1, né? Hoje seria vaiado. Realmente, quer dizer, uma boa brincadeira, né? Seria vaiado no sentido que não, entregar em D+1. Hoje, entregar em, sei lá, até quando? Então, estamos a discutir. Nós, na logística, estamos discutindo, e nas outras áreas também, qual é o limite, qual é o nosso limite. Então, fica aqui para os nossos ouvintes, meus amigos, né, colegas da Comissão de Logística, a Érica, mais uma vez, e demais presentes, que os desafios, como se fala, né, o céu é o limite. Então, cada dia é um dia. Onde nós vamos chegar, a gente não sabe em termos de desafio, mas que somos desafiados cada dia dentro da logística e dentro das outras áreas, isso é um fato. Não temos como discutir isso. Então, é isso. Muito bem. Hélio, Júlio, Manuel, muito obrigada pela presença de vocês aqui no 12º ELOG. E já vamos pensar no 13º. Com certeza. Vamos. Obrigada, e obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.